Oi, gente, tudo bem? Estamos chegando sexta-feira, né? São Pedro resolveu fazer uma carinha feia no começo dessa sexta, mas previsão de amanhã abriu tempo aí pra gente aproveitar bastante, né? Dá aquele cantinho pra gente ficar juntinho nesse comecinho de tarde. Bora lá pra nossa mensagem do dia, que é uma coisa difícil da gente exercitar ou a gente praticar no nosso dia a dia, mas é preciso. A capacidade de perdoar e amar vai determinar a qualidade do resto das nossas vidas, da sua vida. E isso mais do que qualquer coisa do que você possa imaginar. Não adianta você querer ter uma vida feliz, uma vida perfeita, se você não tiver a capacidade de perdoar e se você não tiver a capacidade de amar. É simplesmente impossível. Mas tem que ser pelo coração e não fazer por obrigação. Que tal nessa sexta-feira você perdoar aquela pessoa que de repente magoou o seu coração? Ou você amar aquela pessoa e dizer eu te amo, se você ainda não disse para ela? Esse é o nosso toque de sexta-feira para você, dia de papo de sexta. Bora, Dani, trabalhar. E ele que ontem estava em Pindamonhangaba, lindíssimo, hoje está de volta aqui. Saudade, Luquinha. Saudade de você também, viu, Solange? Mas te vi na televisão estreando esse cabelo tão bonito, né, gente? Meu cabelinho, que bonito. O pessoal tava brincando aqui que é a cara da riqueza e é verdade. Ficou mais chique ainda, né? Que gostoso. Então, terminar nossa semana ao seu lado. Fique à vontade para participar e conversar com a gente no programa. 99711-1313, opção 1, depois 1 novamente, ou pelo facebook.com/falando nisso Band, ou também ao vivo para falar com a Sol no 3922-1387. Eu tô com 3 CDs aqui que podem ser seus, só você curtir a nossa página no Face. Tem Rio Negro e Solimões, Thales e Wellington e também Fernando e Fabiano. É o kit sertanejo. É só curtir, o kit sertanejo, isso mesmo, da Camilinha que fica com raiva que a gente dá, porque ela não para de ouvir esses CDs aqui, ela fica chateada que a gente manda embora eles, né? E quem também participar do nosso programa hoje pode ficar tranquilo que a gente vai preservar muito a intimidade de vocês, até o nome, né, Solange? Sim. Exatamente, porque o assunto é bem delicado, né, Luquinha? É muito delicado mesmo. A gente vai falar sobre transtornos sexuais. Você sabe o que é isso? De repente, aquela falta de desejo sexual, o excesso dele, as fantasias mirabolantes, o masoquismo, aquela coisa que você julga diferente, mas que dá prazer em você. Pode ser um transtorno sexual? Será que todos nós podemos ou temos esse tipo de transtorno? Ele está aqui com a gente ama quando ele vem, é o pai da Zara, Dr. Douglas Brito, psicanalista. Precisa trazer a Zara, né, Dr. Douglas? Aqui. Precisa voltar, ela já veio filhotinho, está na hora de voltar. Cortou o cabelo também, hein, Solange? Cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Olha só Muito que bem, toca aqui. Cortou o cabelo também. Mas olha, ela fez 2 anos agora. Então, ela veio quando ela era Eu não sei bebê. quando, mas ela foi por esses dias. 6 meses. Por aí, ela... fez 2 anos. A gente vai trazendo meu amigo bicho. Bora lá falar, o Luquinha disse muito bem, não precisa se identificar, tá bom? Transtorno sexual é muito mais comum do que a gente pensa, doutor Douglas? Então, é interessante quando você fala desse assunto, porque existe um livro que é o nosso código, que é o Manual de Diagnóstico Médico. Há alguns meses saiu um novo. Nesse novo, que é lançado nos Estados Unidos, ninguém vai escapar mais de algum transtorno mental ou sexual. Ninguém consegue escapar mais porque ele engloba muitas coisas. Agora, as questões de um transtorno sexual, isso depende muito de localização. Em alguns países, algumas coisas são altamente aceitáveis, no Brasil não são. Então esse é um dos pontos que faz uma diferença para ser um transtorno ou não. Tem alguns outros pontos assim, que são bem comuns entre os casais e terem atritos por causa disso. O que está de acordo entre os dois, estamos falando de adultos, é uma situação comum, uma situação que a gente consegue entender que eles vão aceitar e a gente vai aceitar o comportamento deles. É um outro quesito importante para esse transtorno. Senão fica tudo falando, nossa, mas é transtorno, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso é transtorno. Não é transtorno. Não é transtorno. Depende de como o casal lida com esse assunto. Ok, Luquinha, vamos lá. Tô com uma mamãe preocupada aqui. Ela pediu pra gente não falar o nome, claro, vamos falar então. Mas disse que o filhinho dela de 7 anos de idade, essa semana mesmo, ela chegou no quarto e meio que flagrou ele se masturbando. Dava a entender que ele estava fazendo alguma fricção com desejo sexual. Quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então ela ficou preocupada assim, será que o meu menino tem alguma coisa adiantada? Será que é normal ele fazer isso? É algum transtorno sexual dele já como criança?
Não, nada a ver. Em geral, as crianças começam realmente a ter esse estímulo, até mais cedo, até com 3, 4 anos a gente percebe as meninas se tocando a genitália, né? Os meninos, eles se tocam para se conhecer e sentir um certo prazer que é diferente do sexual ainda. É um certo estímulo que eles sentem. É a cabeça da gente que entende dessa forma. A gente enxerga de uma outra maneira. Deles não é essa mesma forma erotizada como a gente enxerga, mas é perfeitamente comum nessa idade. Quando a gente fala em transtorno sexual, tem muita gente que tem fetiches. Outro dia a gente recebeu a ligação de uma mulher, não sei se o Luquinha lembra, a gente estava falando sobre sexo também, e ela disse que tem vontade de ir num swing e o marido sim, não. Você lembra desse caso? Lembro sim. Pois é. Pode ser um transtorno dela? Ou seja, todo mundo que curte um swing, que adora ver casais, etc. e tal, é um tipo de transtorno ou é simplesmente uma coisa que pode dar prazer? Então, segundo o manual, ele é um transtorno mesmo, né? Mas falando de maneira comportamental, isso pode não ter nada a ver com o transtorno, porque se os dois estão de acordo com o swing, a coisa vai acontecer porque eles são de acordo. E eu acho sempre muito perigoso esse tipo de atividade sexual onde o casal se libera demais, porque depois eles não conseguem voltar ao estado normal. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, com essas aventuras, né? Mas tirando essas questões, não estou falando nada ligado a questões morais, mas comportamentais mesmo, né? O comportamento muda, daí a pessoa não consegue voltar mais a ter uma vida sexual normal. Isso acontece muito. Mas, respondi a sua pergunta? Não. Se é um tipo de transtorno, se é normal. Segundo o manual diagnóstico, é um tipo de transtorno, mas eu não considero que seja, não. Ok, Lu. Bom, vamos lá então. Falando agora com um amigo nosso aqui que tem mais de 50 anos de idade, e ele que percebeu o seguinte, que ele tem muita vontade de fazer sexo, mas na hora não sobe. Não vai? Não vai. Diz que na cabeça dele tá com vontade, mas não sobe mais. Não funciona. Não funciona. E diz que ele toma um remedinho azul lá, e diz que o próprio remedinho azul, para ele, às vezes funciona e às vezes não. Essa é a dúvida dele. Por que isso acontece, o remedinho azul? Quantos anos ele tem? Mais de 50, não falou quanto. Aí é uma outra questão. Caminho, é outro caminho que tem que ser. Tem que se avaliar primeiro a questão física dele, como é que está, se tem diabetes, problema de pressão alta, problemas cardíacos, que é um outro departamento. Eliminado tudo isso, aí sim o remedinho azul ele vai funcionar. Se tiver algum outro problema, às vezes ele não funciona mesmo. Por exemplo, diabetes em grau alto, não funciona, porque a pessoa está com outros problemas associados. Agora, além disso, o remedinho azul pode não funcionar? Pode também em algumas situações. A pessoa está muito estressada ou aquela situação que ela entrou não é nada estimulante. Não é nada estimulante. Ela está indo por uma obrigação, forçando muito a barra. Não há remedinho que funcione. Só para completar antes das notícias rapidinho, nessa parte entra o papel da mulher também, aquela mulher que fica cobrando o tempo todo, isso daí mata qualquer um azulão no mundo que sobreviva a isso, Lucas. Nem com a caixa junto. Mas nem a caixa inteira de remédio. É verdade, hein, Solange? A parceira contribui bastante também nesse sentido, né? Mandar um beijo e abraço pro pessoal que está curtindo a gente já aqui, a Dani Andrade, a Fernanda Felipe, a Ângela Lima, que também está sempre com a gente, e a Anitta Lima. A gente mandar um beijo para vocês e falar que a sua participação é muito importante no programa de hoje para a gente ajudar realmente a tirar aí as coisas que às vezes você fica na cabeça, né? E com uma simples palavra pode ser resolvidas. Agora a gente vai parar um pouquinho para saber as notícias da redação. Pois é, está chegando o final do ano e muitos consumidores compram por impulso, atraídos em especial pelas famosas promoções. Uma pesquisa revela que metade dos brasileiros já levou para casa itens que nunca usou. A gente vai ver a reportagem de Juliana Rodrigues. Mila está esperando uma ocasião especial para usar este vestido que comprou há 2 meses. A blusa nunca foi usada e ainda está com a etiqueta. A estudante se diz uma compradora impulsiva nata. Eu vejo as roupas assim, acho bonita, compro e acabo não usando. O fim do ano está próximo e com ele chegam no comércio as promoções. Em épocas como essa, o consumo por impulso pode aumentar. Uma pesquisa inédita divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que metade dos brasileiros já comprou um produto que depois nunca foi usado. Sempre. É sempre isso. Até máquina de fazer arroz, por exemplo, já tinha uma, né? Comprei outra. A gente acaba sempre sendo pego de surpresa comprando coisas que realmente a gente não precisa. Comprar é
bom e todo mundo gosta. Mas esse especialista em finanças explica que o consumo por impulso pode levar muita gente ao endividamento e à inadimplência. Por isso, a dica é pensar bem antes de levar um item para casa. Não é deixar de comprar um presentinho, não é deixar de ser feliz, todo mundo quer agradar, enfim, mas não entrar em endividamento desnecessário. Pois é, agora não tem só a questão financeira não. O doutor Douglas aqui, que está com a gente no estúdio, psicanalista, estava falando da questão da saúde psicológica mesmo. Muitas vezes a pessoa tem compulsão e acaba comprando mesmo sem necessidade e entra num buraco sem fim. Bom, olha só essa notícia, Luquinha. A gente estava falando que absurdo na redação, né? O empresário Ike Batista e o filho dele, Thor, foram condenados pela justiça a indenizar em R$500 mil a família do ciclista Wanderson Pereira dos Santos, lembra? Morto em março de 2012, depois de ser atropelado por Thor. A decisão acatou o pedido da defesa dos parentes da vítima, que alegaram que o filho de Ike não respeitou um termo firmado entre eles, que era de confiabilidade, e estipulava o pagamento de R$1 milhão. Ainda cabe recurso da decisão. A quantia estipulada no processo será entregue a uma instituição destinada a cuidar de vítimas de acidentes, conforme pedido do Ministério Público. Thor foi denunciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Para mim, uma pessoa que está numa Ferrari acima do limite permitido sabe que pode matar. E para mim, uma pessoa que tem dinheiro para pagar e não paga é irresponsável. Mas você vê o que está também. acontecendo na vida do Ike? Né? É consequência, né, gente? Você vê? Ação e reação. Volta, com certeza volta, né? Isso que descansa o nosso coração de quem faz o bem, né? Que quem faz o mal com certeza vai pagar. Bom, se você for viajar, a Dutra, só chegando aí em São Paulo, em Guarulhos, você vai ter um pouco de trânsito lento. E também descendo ou subindo a serra pela Tamoios, a gente tem 10 pontos de pare e siga. Ou seja, hoje é um momento especial para você descer a serra ou subir bem tranquilo, respirando fundo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco com uma dica bem legal para o seu amigo bicho. Fica aí.